Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, né? Dia de adoração, aquele dia que a gente tira para ir à igreja, né? Fora os domingos, a gente vai à igreja adorar a Jesus, a gente vai à igreja, à missa. Claro que todos os dias é dia de missa, né? Mas a quinta-feira em especial, Jesus Eucarístico está lá, presente na Santa Eucaristia, para que a gente possa ficar um pouquinho mais perto dele. Né? Quando a gente acredita nesse mistério, a gente consegue cada vez mais chegar perto de Jesus. Então, hoje é quinta-feira, né? Dia 4 de janeiro. E a gente vai meditar a palavra de Deus agora, né? E hoje Jesus vem nos mostrar, através de João Batista, a importância, né, do chamado, né? O chamado que ele tem na nossa vida. Ele nos mostra que através das pessoas, né, ele nos chama para perto dele, né? Então aqui na palavra a gente vê João Batista convidando as pessoas, mostrando quem é Jesus. E a gente também pode perceber que os discípulos eles iam seguindo Jesus. Eles queriam saber, eles tinham interesse de saber, né, onde Jesus morava, né? E a gente vai ver agora esse evangelho. Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de João, no capítulo 1, no comecinho, no versículo do 35 ao 42, né? E a palavra de Deus nos diz: as testemunhas apontam o Salvador. No dia seguinte, João aí estava de novo com 2 discípulos. Vendo Jesus que ia passando, apontou: eis aí o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Jesus virou-se para trás e, vendo que o seguiam, perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre? Onde moras? Jesus respondeu: venham e vocês verão. Então eles foram e viram onde Jesus morava e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram a Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse: você é Simão, o filho de João. Você vai se chamar Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, o Evangelho, ele vem nos falar sobre o chamado, né? Ele vem nos falar, a liturgia hoje, ela vem nos lembrar a importância, né, que tem quando a gente convida as pessoas a conhecer Jesus Cristo, né? E também a importância na vida de quem convida e na vida de quem é convidado e se abre a esse convite, né? A palavra diz que João estava convidando. Ele já tinha 2 discípulos com ele, a quem ele já tinha falado de Jesus e que já o seguia. Mas aí a palavra diz que ele estava convidando, ele estava mostrando. Jesus ia passando e ele mostrando: este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, trazendo para a nossa vida, a gente pode colocar essas pessoas, aquelas pessoas que nos convidam a irmos a uma igreja, a conhecer Jesus, a se converter, né? Às vezes a gente encontra muita gente convertida, né, que vem falar de Jesus para nós e muitas vezes a gente não entende e a gente não quer nem saber. Já vem
falar besteira, já vem conversar besteira, mas não é besteira. A palavra diz que a partir do momento que você se abre a esse convite, você vai encontrar Jesus. A gente lê aqui, a gente percebe que Jesus está andando, mas ele sente que eles estão seguindo ele. E aí ele se volta, olha para trás e pergunta: o que queres me seguindo? E eles dizem: queremos saber onde tu moras. E aí Jesus diz: vem, ou seja, precisamos, dentro do nosso coração, sentir o desejo de conhecer a Deus, de conhecer o caminho, essa caminhada, né, de Jesus, essa mudança de vida. A gente precisa querer. Tudo a gente precisa querer no coração. Não adianta a gente fazer nada por aparência. Não adianta você ir a uma igreja sem você querer no coração, sem você desejar a presença de Deus. Não, eu vou à igreja porque eu sinto saudade do meu Deus. Eu vou porque eu sei que Ele está lá me esperando, não é? Eu não vou porque fulana me convidou, eu não vou porque tem um momento especial, é um batizado, é uma crisma, é uma primeira comunhão de uma família. Então eu vou por isso e depois eu não vou mais, não. Quando Jesus diz: pode prestar atenção que os discípulos eles estão querendo conhecer, né? Eles foram convidados por João, mas eles perguntam quando Jesus vira e pergunta: o que queres? Né? Como se Jesus perguntasse: o que vocês querem atrás de mim? Né? Porque quando a gente quer, quando a gente se abre a esse mistério, a gente quer algo, né? A gente quer conhecer a Deus dentro do nosso coração. A gente quer mudar de vida. A gente quer sair daquele pecado que a gente tem. Aquela vida podre que a gente leva. A gente já está cansado de viver aquilo ali. Quando não é isso, é as tribulações da nossa vida. É a situação que vivemos no momento que nos leva a querer conhecer a palavra de Deus, conhecer a Deus. É quando você começa a ir às igrejas, a procurar Jesus. Seja isso uma doença, um câncer que chega, você pode perceber que as pessoas que é acometida por uma doença, principalmente o câncer, que é a doença do momento, elas correm para a igreja. São pessoas que muitas vezes não pisam o pé na igreja, mas quando acontece uma tribulação, corre. Então, trazendo para a nossa vida, são essas pessoas que muitas vezes são convidadas várias vezes durante a vida, quando está bem, quando está com saúde, mas não ligam, não ligam. E aí a palavra hoje ela vem nos mostrar a importância do convidar, de você conhecer a Deus, de você seguir Ele e você chamar as outras pessoas, né? Você falar do que Jesus fez na sua vida e que pode fazer na vida dela, né? A palavra diz aqui que eles iam seguindo, né? João já estava com mais dois, já estava falando a mais dois, e ali as pessoas vinham conhecer. Mas elas sentiam, existe um detalhe, elas sentiam o desejo no coração de ver Jesus Cristo, de saber onde Jesus Cristo morava. E Jesus falava, né? Venha que você vai ver. Trazendo para a nossa vida, né? Trazendo para a nossa realidade, é o chamado, é você ser convidado e você querer vir no coração, né? Porque quando Jesus perguntar o que você veio fazer aqui, você vai saber responder, você vai dizer: eu vim porque eu tenho sede de te encontrar, entendeu? Aqui a palavra ela vem em forma de história, né? Mas trazendo para a nossa vida espiritual, é isso que representa, né? Você precisa querer no coração caminhar com Jesus. Você precisa querer, vamos se dizer, saber, ter curiosidade onde Ele mora, vamos se dizer assim. Trazendo para a nossa vida, você precisa ter vontade de mudar de vida. Fazer a vontade de Deus, conhecer a palavra, se converter verdadeiramente, ser uma pessoa diferente, né? Daquilo que nós somos, né? Então, a palavra hoje ela vem nos trazer essa importância. Assim como é importante você convidar, é importante para quem é convidado, né? A graça, ela cai para os dois lados. A pessoa que
recebeu a graça lá na frente e tem a disponibilidade de repassar essa graça para outras pessoas, convidando, mostrando. Porque logo de cara, quando você convida, as pessoas dizem, não vou não. Eu não tenho tempo porque eu trabalho no domingo. Eu não tenho tempo por causa disso. Eu não tenho tempo por causa daquilo. Não é assim? Mas aí você não vai insistir com a pessoa aí à igreja. Você não vai pegar no braço da pessoa. Não, você tem que ir, porque se você não for, tal, a coisa não acontece. Não. Você vai contar o que Jesus... Você vai chegar de mansinho e você vai contar o que Jesus fez na sua vida. Pronto, você vai contando aos pouquinhos, né? Você veja que João, ele não forçou a barra. Ele só disse, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vai e segue. Se tu quiser tirar teus pecados, tu quiser se purificar, tu vai atrás desse homem aqui. É como se João, em outras palavras, falasse dessa forma. Se tu quiser, tu segue. Tu vai encontrar muita coisa boa caminhando com ele. É como se João falasse daquela forma. Né? E trazendo para a nossa vida, é a forma que a gente tem que abordar as pessoas para conhecer esse mistério, para conhecer Jesus Cristo. Né? Então a gente não precisa forçar a barra, porque a pessoa ela não quer, a pessoa ela não entende. Então, se você chega forçando a barra para que aquela pessoa ela vá a pulso para a igreja, não é da vontade de Deus. Né? Não é da vontade de Deus. Você veja que aqui a palavra diz que Jesus se volta. Quando ele sente que aquelas pessoas estão seguindo, Jesus pergunta, o que é que vocês querem? Vocês querem o que atrás de mim? E aí Jesus vê no coração daquelas pessoas o desejo de saber onde ele mora. Ou seja, trazendo para a nossa vida, Jesus está vendo o seu desejo de mudar, o seu desejo de conhecer a ele e de querer realmente aceitar aquele convite que você está recebendo. Então ele vê esse desejo no seu coração, assim como ele viu desses discípulos aqui. Ele viu eles seguindo, eles queriam saber onde ele morava, ou seja, eles queriam seguir. E seguir Jesus foi tão bom que eles ficaram lá. A palavra diz que eles permaneceram lá com Jesus. Ou seja, quando a gente dá o nosso sim para essa realidade aqui, para esse mistério aqui, né, que é a palavra de Deus, cada dia você se encanta, cada dia você quer mais. A palavra de Deus ela é viva, né? Quanto mais você degusta, mais você quer, né? É como eu digo, quando você começa a falar da palavra de Deus e você entende a palavra de Deus, você começa você não quer parar mais. Você não quer, porque é tanto amor envolvido de Deus para com a gente, sabe? Que o Espírito Santo ele age e você vai falando, você não tem vontade de parar. Porque o mistério ele é muito lindo, a gente só precisa entender. Querer no coração, porque tudo a gente precisa querer, dar o nosso sim. E seguir. E aceitar aquele convite. Hoje, a reflexão da nossa vida é a gente lembrar quantas vezes fomos convidados a conhecer esse mistério. Quantas vezes chegaram pessoas perto de nós assim e nos convidou. Eu nem conto as vezes que isso aconteceu, né, comigo. Há 20 anos atrás, né, eu não queria saber dessas coisas. Eu ia à missa, sim, mas eu ia somente marcar presença. Mas eu não entendia nada com nada. Né? É tão certo que quando eu era jovenzinha, 16 anos mais ou menos, eu ia, na hora da homilia, que é na hora da explicação do evangelho, disso aqui que eu estou falando aqui para vocês, eu saía e ia conversar com a turminha na calçada da igreja. Ou seja, no momento especial de degustar a palavra, eu ia, né? Depois, numa fase adulta, casada, eu não queria saber de ir à missa. Né? Se eu ia à missa, eu ia assim nas 4 festas do ano, pronto. Para marcar a presença da família, pronto. Mas eu não queria saber, porque o meu domingo era churrasco, era farra, era, entendeu? Choperia, pagode. Eu não queria saber. E aí eu me recordava de quantas pessoas me convidaram naquele momento.
Eu me recordava de uma comadre que eu tenho, que já era muito de igreja na época. E ela passava ali naquele momento ali da missa, muitas vezes aqui na porta de casa, a gente estava na calçada ali fazendo a farra, né? E ela passava, falava tal, e depois quando ela voltava, muitas vezes ela entrava aqui em casa e falava para mim: comadre, vá para a missa com seu esposo. Comadre, tem momentos para tudo. Ela dizia. Eu lá queria saber de missa, minha irmã. Não queria saber era de nada, né? Eu queria saber que eu estava ali na farra no domingo, que o domingo era dia de pagode, né? Então eu me recordava desses convites quando eu li esse evangelho, né? E eu disse quantas oportunidades eu não perdi, né? Talvez se eu tivesse acolhido o chamado dela e o chamado de muitas outras pessoas, nada tivesse acontecido. Apesar que eu sempre falo, tudo que nos acontece é vontade de Deus para que a gente o encontre. Talvez se hoje eu estivesse casada com o meu ex-marido, o pai das minhas filhas, eu não teria encontrado Jesus. Por quê? Porque a nossa vida era completamente diferente, né? Eu jamais teria com ele encontrado Jesus Cristo na minha vida, né? Mas talvez estivéssemos juntos, né? Tivéssemos levado, criado as nossas filhas junto, né? E muita coisa teria sido evitada. Mas eu não queria saber. Eu queria saber da farra, né? Muito jovem, 25 anos, né? E eu não queria saber de nada disso. Então, a importância do chamado. E hoje você encontra pessoas que te chamam de várias formas. Não é somente assim, pessoalmente. Existe a internet, não é? Existe a internet que é um meio muito poderoso em relação a isso. Onde você abre, você tem vários canais que você pode acessar. Você tem aí a plataforma aí que te oferece várias coisas para você olhar. É pregação, é louvor, é diálogo, é convite. Venha, 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 porque o tempo está findando. Venha, está perto de Jesus voltar. Venha conhecer Jesus Cristo. Leve ele para a sua vida. Mude de vida. Esse chamado, esse convite nós temos diariamente, direto. Não precisa ser uma pessoa específica que venha lhe convidar. Você tem em todos os lugares, né? O convite de Jesus, ele vem por todos os lados. Muitas vezes é a gente que não escuta, a gente não quer saber, né? Então hoje esse mistério, hoje Jesus vem nos mostrar isso. A importância de você convidar, a importância de você ter paciência com a pessoa, a importância de você contar o que Jesus fez, né? E deixar que aquela pessoa, aos poucos, sinta no coração o desejo de ir. Não force o seu filho, não force o seu esposo, a sua esposa, a ir à igreja. Não force, porque não adianta. Jesus não quer forçado, Jesus quer que você vá. Ele só vai olhar para trás e ver que você quer seguir e perguntar: o que você quer? Me seguindo. Né? Ele só vai fazer isso se ele sentir que o seu coração está voltado a querer conhecer. Se não, nada feito. Não adianta. Você pode forçar como for. Seu filho vai, mas ele não vai de boa. Ele não vai com o coração aberto a conhecer as coisas de Deus. Então não adianta. Jesus não quer. Jesus quer as pessoas lá na igreja por ele. Não, eu vou por Jesus. Eu não vou porque uma amiga me convidou. Eu não vou porque hoje é uma missa solene, é a missa de Natal. É a missa de Natal, eu tenho que ir. Hoje é sexta-feira da Paixão, quinta-feira da Paixão, Semana Santa, eu tenho que ir à missa todos os dias. Ele não quer isso. Ele não quer tradição. Ele quer amor. Ele quer que você vá com amor para ele. Então hoje a palavra de Deus nos trouxe esse mistério. E a gente precisa seguir. A gente precisa aprender a querer seguir Jesus, ir atrás de Jesus, ouvir as pessoas que vêm nos convidar,
né? Então, um cheiro no coração de vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.